Bom dia, meus amados irmãos, graça e paz a todos. Daqui a pouquinho, já são 9 horas, mas a gente vai esperar então os irmãos chegarem na nossa sala aqui. E vamos daqui a pouco iniciar o nosso devocional desta manhã, deste domingo. E hoje nós vamos ler o texto de Mateus, capítulo 28, do versículo 18 ao versículo 20. Nós vamos então dar aqui uma olhada na grande comissão que Jesus fez aos seus discípulos. Mateus, capítulo 28, do versículo 18 ao 20. Eu convido a todos a abrirem suas Bíblias quando vocês forem, então, entrando aqui na nossa live. Quero só avisar, então, a vocês que nós estaremos hoje, às 17 horas, fazendo o nosso culto presencial e também a transmissão do culto será feita lá ao vivo pelo nosso Instagram, tá ok? Você pode nos acompanhar neste domingo às 17 horas e participar conosco ouvindo a palavra de Deus. Nós estamos fazendo uma exposição da carta de Tiago e hoje nós estaremos meditando no versículo 5 ao versículo 8 e vamos entender então um pouco mais sobre algumas coisas que precisamos aprender diante das provações. Então a primeira parte nós vimos que precisamos nos alegrar com as provações porque elas têm um propósito maravilhoso, que é fazer com que sejamos maduros. E hoje nós entendemos também, vamos ver através da palavra de Deus, a importância de pedirmos a Deus sabedoria, de nos comportarmos com sabedoria diante das nossas provações. Então esse será o nosso estudo nesta tarde, às 17 horas, na Igreja Cristã Evangélica, e eu convido você a estar conosco. Então vamos dar início ao nosso devocional. Vamos começar orando. Quero agradecer aqui a presença da irmã Feliana e também da irmã Eusa, do irmão Araújo. Que Deus abençoe vocês. Vamos orar. Senhor nosso Deus, amado Pai, queremos Te agradecer, Deus querido, por mais um dia. Obrigado, Pai amado, porque o Senhor tem sido bondoso, o Senhor tem sido maravilhoso conosco. O Senhor tem nos dado, Senhor Deus, tudo aquilo que precisamos para a nossa vida. Quero Te suplicar, Senhor Deus, que o Senhor nos abençoe nesse momento, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja de tudo quanto é mal. Que o Senhor prepare os nossos corações, Senhor Deus, para esta manhã meditarmos na Tua Palavra. Também, Senhor Deus, que possamos estar meditando na Tua Palavra logo mais à tarde, às 17 horas, aprendendo sobre Ti e Te louvando. Em nome de Jesus que Te oramos e agradecemos. Amém, aleluia e amém. Muito bem, meus queridos, bom dia a todos. Irmã Cláudia Ribeiro também está conosco. O nosso texto então é em Mateus capítulo 28, do versículo 18 até o versículo 20. Mateus 28, do versículo 18 ao 20, e diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Hoje, 19 de julho de 2020, o nosso versículo está no versículo 20 de Mateus 28, que diz: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. O tema do nosso devocional é Revisitando a Grande Comissão de Jesus. M. David Seals foi missionário no Equador. Ali ele percebeu que muitas igrejas foram plantadas e deixadas pelos missionários antes que uma liderança local fosse adequadamente treinada. Ao ler o livro da publicadora Moody, David encontrou o que poderia ser o motivo disso. No final do século passado, muitas agências missionárias mudaram seu foco na grande comissão.
projetando a possibilidade de alcançar todos os povos não alcançados com o Evangelho até o ano de 2000. Assim, a Grande Comissão foi sutilmente interpretada pelas agências como alcançar e plantar igrejas. O resultado foi que muitas igrejas foram plantadas e rapidamente deixadas, no afã de se alcançar e plantar outras novas igrejas. Mas o que Jesus queria dizer quando deixou os seus discípulos o mandamento de fazer discípulos? O imperativo da Grande Comissão em Mateus está em fazer discípulos, que inclui as ações de ir, batizar e ensinar. Ensinar o quê? A guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Jesus ensinou em palavras, em ações e com a sua própria vida como modelo. O nosso desejo de cumprir a Grande Comissão, nós precisamos de pessoas vocacionadas e que tenham um plano de levar o Evangelho até os confins da terra. E mesmo com muito entusiasmo em plantar novas igrejas, tenhamos em mente a necessidade de alcançar e ensinar discípulos até que eles se tornem capazes de discipular outros também. A oração do nosso autor é: Senhor, que o Teu Espírito nos auxilie nessa tarefa de fazermos novos discípulos. Em nome de Jesus que te pedimos. Amém. Muito bem, meus queridos, temos um texto maravilhoso para meditar e também a explicação do nosso autor aqui nos ajuda muito. Uma das coisas que nós precisamos entender é que muitas vezes a tarefa do discipulado fica para o pastor, fica para uma liderança, fica para alguns irmãos, poucos irmãos, enquanto na verdade o discipulado ele deve ser feito pela igreja em seu contexto geral. Todos os irmãos, todos os membros da igreja, eles devem fazer discípulos. Eles devem colocar em sua vida a disponibilidade, a disposição e a condição de fazer discípulos. Entendemos que existe muito essa ideia de se encher igrejas, assim como fisiculturistas, homens aí que se enchem de anabolizantes, estão inchados, mas não estão saudáveis. Existem muitas igrejas que estão cheias, mas não estão saudáveis, não estão com discípulos de Cristo. Discípulos de Cristo nada mais é do que homens e mulheres que desejam seguir os passos de Cristo, que desejam aprender aquilo que o Senhor Jesus Cristo deixou em sua palavra, para ser guiado por ela, para ser conduzido por ela e buscar aprender a palavra de Deus. A falta de conhecimento e a distorção de muitos sobre o que é ser um cristão tem gerado aí essa confusão teológica, tem colocado aí placas em igrejas que não têm sentido e comunidades que têm crescido pregando um falso evangelho ou um evangelho distorcido e têm feito milhares de pessoas andar pensando que estão andando como discípulos de Cristo, mas na verdade, de fato, não estão sendo como os verdadeiros discípulos de Cristo. Eles não estão buscando guardar tudo aquilo que o Senhor ordenou, não estão buscando obedecer a palavra de Deus e fazer aquilo que agrada. A Grande Comissão foi dada a todos os discípulos de Cristo. A Grande Comissão não é dada a um pastor, não é dado somente a um missionário ou a uma liderança ou a um ministério que muitas vezes é formado de 3, 4 pessoas, que é o ministério de evangelismo. A Grande Comissão foi dada a mim e a você. E quando estamos fazendo aqui essa visita, revisitando a Grande Comissão, a gente consegue de forma muito clara entender que todos nós temos da parte de Deus a condição de fazermos isso. Você pode estar pensando assim, mas como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer discípulos? Muito simples, meus amados. A palavra de Deus diz nesse texto que todo poder e autoridade foi dado por Deus a Cristo Jesus.
ele tem o poder e a autoridade. Ou seja, se ele está ordenando, ele tem condição e ele nos capacita a cumprirmos essa ordem. A autoridade maior é Deus. E ele diz: eu tenho poder para fazer com que isto aconteça. O grande problema, meus amados, é que muitos daqueles que se dizem discípulos do Senhor Jesus Cristo não estão preocupados em aprender do seu Senhor. Estão mais preocupados em ter alguns momentos de grande emoção, entrar em êxtase em momentos específicos, fechar os olhos e cantar música que na sua grande maioria são antropocêntricas, olhando somente para o homem. O homem é o centro do louvor, onde ele tem toda a importância e onde Deus está ficando de lado. Ouvir mensagens de coaches, de não homens piedosos e fiéis a Deus, que querem transmitir de forma clara e de forma fiel a palavra de Deus aos seus ouvintes. São aqueles que se cercam de líderes que falam somente aquilo que agrada os seus ouvidos. E por causa disso, a palavra de Deus vai ficando de fora, e por não conhecerem a Deus e por não conhecerem a sua palavra, não tem a mínima condição de fazer discípulos seguidores de Cristo. Fazem, em suas grandes maioria das vezes, prosélitos, homens que seguem uma determinada religião, uma determinada placa de igreja, um determinado líder famoso nas mídias, nas redes sociais e na TV. Os pregadores shows. E aí eles estão tendo para si os seus seguidores, mas não têm a mínima condição de fazer discípulos de Cristo que irão seguir a Cristo. É maravilhoso nós vermos o relato de João Batista, sim, aquele que andava coberto de peles, comiam gafanhotos e mel silvestre. Ao ver Jesus, ele diz para os seus discípulos: aquele ali é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sigam ele. Eu só estou aqui para apontar, para mostrar quem é que deve ser seguido. É isso que tem faltado em muitas igrejas que se dizem evangélicas, que se dizem seguidoras de Cristo Jesus. Está faltando homens e mulheres que tenham essa coragem de, enquanto estão indo, enquanto estão vivendo nesse mundo, andando no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, na sua rua, na sua vizinhança, testemunhar de Cristo a alguém, chegar para essa pessoa e dizer para ela que você está pronto para ensiná-la aquilo que o Senhor quer. E assim, com a graça de Deus, através da condução do Espírito Santo, fazer com que essa pessoa seja mais um discípulo de Cristo. Isso sim é o que nós temos que estar preocupado. Lembrando que o discípulo tem que ir. E a gente está muitas vezes preocupado em fazer com que pessoas venham até nós. Não foi isso que o Senhor Jesus deixou para nós. Quem tem que ir atrás e fazer discípulos somos nós. E aí o que tem acontecido tem feito aí nesse Brasil afora e nesse mundo afora com que as pessoas venham. E para que as pessoas venham até a determinada igreja, eu tenho que criar alguns atrativos. Eu tenho que ter um up, eu tenho que ter um diferencial. Eu tenho que ter um show bem elaborado. Eu tenho que ter um jogo de luz bem feito. Se possível, fumaça na hora do louvor. Eu tenho que ter aí muitas curas e muitos milagres, muitos prodígios eu tenho que fazer para demonstrar que nesse lugar Deus tem abençoado. Eu não posso mais ser um pastor, porque pastor é muito pouco. Eu preciso ser um bispo, um apóstolo, um arcanjo, um serafim, sei lá, qualquer outra coisa de alta patente, porque ser um pastor fiel às Escrituras, porque ser um servo, como muitos dos discípulos de Cristo escreveram,
meu nome é fulano, servo do Senhor Jesus Cristo. Tiago, servo do Senhor, servo de Deus. Estão esquecendo que no reino dos céus, aquele que serve mais é que são os mais importantes. Estão procurando títulos e estão procurando prosélitos e estão se esquecendo de serem servos da seara do Senhor, da grande seara do Senhor, onde existe muito campo, mas poucos os trabalhadores. Então os poucos que têm precisam manter assim a sua fidelidade a Deus. Que nós, como discípulos de Cristo, possamos pensar nisso, possamos começar a olhar para nosso lado e vermos a possibilidade de sermos aqueles que vão cumprir o que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus diz que nós devemos fazer discípulos. Nós temos que fazer pessoas que serão semelhantes a Cristo com a graça de Deus. E para que isso aconteça, precisamos falar da palavra de Deus. E para falarmos da palavra de Deus, é o que Paulo vai dizer, nós precisamos ir. Como então invocarão ao Senhor, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem? Então esse é o nosso objetivo. Aqui nesse mundo, devemos olhar melhor, revisitar a grande comissão e assim fazermos aquilo que a palavra de Deus ordena. Nós temos que fazer discípulos. Não é abrirmos, construirmos prédio, mas fazermos discípulos. Quando tivermos discípulos, nós vamos colocando eles em algum lugar para a gente poder junto adorar a Deus. Que Deus nos abençoe nessa manhã e que eu e você possamos pensar nesse tempo de discípulo de Cristo que você tem. Quantos discípulos você já fez? Quantos discípulos você já fez na sua caminhada cristã? Se até agora você não tem feito nenhum, está na hora de você revisitar a grande comissão. Leia novamente Mateus capítulo 18, do versículo 18 Mateus capítulo 28, do versículo 18 ao 20. E leia para que Deus lhe abençoe e lhe use. Peça a Deus: Senhor, me ajuda a fazer discípulos de Cristo. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e amado Pai, te agradecemos, Deus querido, por mais um dia. Nos abençoa, Senhor Deus, nesta manhã. Prepara os nossos corações, Senhor Deus, para logo mais aqueles que estarão em cultos presenciais, louvando a Deus, que possam pensar, Senhor Deus, na sua utilidade para o reino como servo, fazendo discípulos do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém, aleluia e amém. Muito bem, meus amados irmãos, quero dizer para vocês que às 17 horas nós estaremos juntos transmitindo o nosso culto, fazendo então a transmissão do nosso culto à Igreja Cristã Evangélica, e nós estamos fazendo uma exposição da palavra de Deus na carta de Tiago, e hoje nós vamos fazer a exposição do versículo 5 ao 8. Já fizemos então do versículo 1 ao 4, e no domingo passado nós aprendemos que passar por provações nos torna crentes maduros e podemos nos alegrar diante das provações. E hoje nós vamos entender que as provações também requerem de nós algo mais, requer de nós sabedoria. Precisamos passar pelas provações com sabedoria. Então convido a você a estar conosco, participando, tanto de forma presencial ou através da nossa live às 17 horas. Forte abraço no coração de todos, que Deus abençoe, que a graça e a paz do nosso amado Deus esteja com todos. E um forte abraço aí para os irmãos da Igreja Cristã Evangélica de Alphaville, irmã Feliana, irmã Anne, irmão Henrique, que Deus abençoe, irmã Elieusa também, irmã Leidiane, a Dárlia também que está conosco, irmã Adriana Santana, irmã Cláudia Ribeiro e também a irmã Eusa. Que Deus abençoe vocês e até daqui a pouco, se der certo, ou até amanhã às 8 horas no nosso devocional matinal.